Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel, nós somos alunos do Colégio Praça 15, estamos aqui no Pod Praça fazer uma conversa sobre o começo de toda a ciência, a filosofia, o começo da filosofia, como foram os primeiros filósofos, e estamos aqui pensando como que qual foi um dos motivos que fizeram ter o início da filosofia. Tiveram vários fatores que possibilitaram o surgimento, não foi do nada. Tiveram fatores como as viagens marítimas, o intercâmbio entre as culturas, entre os povos, que propicia uma boa interação e várias trocas de valores entre as populações. E também a invenção da matemática, da escrita, da moeda, que é muito importante para haver vários avanços. E a principal para ter o surgimento da filosofia é a vida política, as várias discussões na ágora entre os filósofos, entre os participantes da democracia grega. E também é importante falar da religião, que houve dois tipos de religiões, que principalmente a pública, que é a da população em geral, que tinha os famosos mitos gregos, que eram transmitidos pelos aedos, pelos rapsodos, e tinha duas formas de deuses, eram vários deuses. As forças da natureza, que eram antropomorfizadas, também a personificação e a divinação de comportamentos específicos do ser humano. E também marcada pela religião dos mistérios, a órfica, que tem um histórico da participação do Orfeu, que era um músico e poeta muito importante da época, e tinha a crença na reencarnação, na metempsicose de uma alma imortal, que essa religião principalmente teve muita influência nos filósofos, como por exemplo Pitágoras, Platão e também outros, Anaxágoras e vários outros. E era uma espécie de seita, uma espécie de organização mística que tinha poucos iniciados, né? Era uma coisa bem mais oculta. E, principalmente, a filosofia é um conhecimento que veio dos gregos. O início foi pelos gregos, e esse fenômeno é chamado de milagre grego. Foi mais ou menos aí quando nasceram os primeiros filósofos, né, que veio o embate entre a cosmologia e a cosmogonia, né? Quando a cosmologia, tipo, a explicação racional da criação do universo, em embate com o que era o mais comum, mais presente na época, que era a explicação voltada à vontade dos deuses. E o primeiro a romper com essa cosmogonia foi o Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo que rompeu com o mito. Também é importante destacar dois autores de livros que tiveram obras influentes, né, na Grécia Antiga. Quais que tu acha, Luiz? Então, esses dois autores são Homero, que foi que escreveu a Ilíada e a Odisseia, e o Hesíodo, que escreveu a Teogonia, que pelo nome já dá para ter uma ideia mais ou menos do que o livro se trata. Teo tem a ver com Deus, gonia, origem, parte de Deus. O livro é sobre a origem dos deuses. E é interessante falar, eu acho, da Ilíada e da Odisseia, porque tu vê a influência que esses casos, os gregos, eles têm até os dias de hoje. Em diferentes tempos da história, como se pegar Dante Alighieri mesmo, ele próprio vai citar, às vezes, autores gregos, histórias gregas. E até hoje, muitas coisas que a gente acredita, ou mesmo que elas mudem um pouco, acabam sendo influenciadas. Como o próprio Tales de Mileto, que acreditava que a Arqué, que é o princípio basicamente fundamental que compõe as coisas, era a água. E de uma certa forma ele até estava certo, porque o corpo humano ele é 70% de água. Só que não é... Como a gente foi descobrindo, a gente foi avançando, né, foi aumentando a nossa capacidade de observação, a gente vê que tem mais coisas que compõem esse todo. Deixa eu me meter aqui. Primeiro dizer pra vocês que esqueçam a bosta das câmeras, tá? Fique à vontade conversando entre nós. Mas tu vê que maluquice, né? Alguém pode olhar e dizer assim, o Thales estava errado, Thales era uma bobagem, não sei o quê. Aí os caras, para procurar vida fora daqui, os caras estão procurando o quê? Água. A grande pergunta de todo mundo é, tem água em algum lugar? Tem água em Marte? Tem água
E aí os caras ficam na noia, que é uma cosmologia também, né? É uma noia no sentido que a nossa capacidade real de observar ela é limitada. Mas eu digo assim, quando se diz assim, se superou em tudo a discussão deles. Não é bem assim, né? Os caras eram os animais, né? Desculpa me meter, só porque... Né? Tem uns slides que mostram um pouquinho da... Slides, vamos para os slides. Eles não têm muitas informações, a gente deixou as informações mais pra gente comentar um pouco. Excelente. Função F5, slides. Filosofia. Pode passar? Pode. Vocês contaram o número de estrelas? Essas referências a estrelas têm a ver com as nossas, do Brasil, com a bandeira americana, ou só com a perspectiva cosmológica? Para a perspectiva cosmológica. Cosmológica, achei que sim. Aí um pouquinho do lado grego, né, que veio com as viagens marítimas, a gente já comentou a descoberta da matemática, toda a mudança, né? E pode passar também, a gente já comentou sobre isso. E aí a gente está nos mitos gregos que, além de, por exemplo, os pensadores que eles estão Dante, até hoje, até na literatura, a gente ainda tem uma baita de uma influência dos mitos gregos. Livros contemporâneos, tem contos contos da Hades, do Hades e da Perséfone. Tem vários, é o que mais tem, tipo, na literatura contemporânea de agora. Sim, principalmente palavras. As próprias palavras da nossa língua têm muita relação com a história grega e a parte romana também, né? Tipo, por exemplo, o voto de Minerva, por exemplo, né? Que tem a questão da deusa grega que teve uma história, né? Com isso. Ou o Narciso, que um termo narcisista vem do próprio mito de Narciso. Os mitos gregos, eles vieram da religião pública e eles eram... Ou criaram a religião pública, né? Sim. É uma coisa que acontecia ao mesmo tempo, assim, né? O culto desses mitos constituiu aquela prática, né? E certamente alguns desses mitos foram surgindo para dar respostas que os mitos anteriores não tinham, né? Porque o mito é uma construção humana para dar uma resposta, para a gente conseguir dormir de noite, né? Então isso é um processo que vem em paralelo, assim, vem acontecendo, né? É o gênio humano lidando com a natureza, com seus medos, com suas dúvidas e com a própria loucura, e aí vai surgindo até os palcos. Porque o instinto do ser humano é tentar achar alguma explicação para a vida, assim, o que é a vida, o que vai acontecer quando eu morrer, por que está chovendo, né? Porque Deus quis, né? A gente tenta encontrar alguma explicação, né? Querendo ou não, essa explicação é um pouco mitológica, mas a explicação da ciência e tudo também é uma outra alternativa para tentar explicar as coisas, né? Querendo ou não, a gente vai sempre buscar isso, né? É algo que não vai sumir nunca, tipo, pode ter milhares de teorias que provem, tal coisa foi feita de tal jeito, tá aqui a prova, tá aqui isso e aquilo, e sempre vai ter pessoa que vai dizer, não quero saber, pra mim foi Deus quem fez isso. A fé não sai nunca, e tipo, os mitos gregos meio que foi quase que o início disso, eles meio que procuram uma resposta para tudo, para cada emoção, tipo, os deuses, muitos, Hades, por exemplo, submundo, é aquele sentimento de que tu não pertence, o sentimento, o mal, o ruim, tudo aquilo a gente juntou num ser só, numa presença só, e não era os gregos não gostavam nem de dizer o nome dele, porque achavam que atraía o mal. É mesmo? E vamos combinar que eles foram geniais, né? A mitologia deles é uma estupidez, né? Se for pensar assim, enquanto construção teórica, assim, né? Sim. A construção deles, a própria complexidade da percepção deles de como é a alma humana, de como é o gênio humano, o espírito humano, né? Eles não olham para o homem por uma lente só, né? Uma pluralidade de olhares, ali está tudo ali, a psicologia está ali, a antropologia está ali, a filosofia está ali, a sociologia está ali, está tudo ali, assim, quem é esse homem que se relaciona com o sagrado, com o outro, com a mulher, com a tua própria loucura, com a sexualidade, com isso que está tudo aí, né? Então, assim, é uma construção, existem outras civilizações que têm as suas construções mitológicas, mas a dos gregos ela é de uma riqueza, assim, ela é uma monstruosidade, né? É tão bom que os romanos até copiaram, né? Depois... Sim, só mudaram de nome também. De nome também não tinha nada, né? Que às vezes também é uma coisa que as pessoas não percebem ou não estudaram, não foi dito, assim, né? Que existem vários deuses, por exemplo, o Baco e o Dionísio, né? E é o mesmo deus em duas culturas diferentes, só mudavam de nome, né?
Então, o espírito dionisíaco, a questão do Bacco, tem outros deuses também que têm equivalentes entre gregos e romanos, que foram as principais civilizações desse mundo antigo, né? Até eu acho engraçado dessa parte, né, dos diferentes nomes do romano e do grego, porque por qualquer razão Apolo é o mesmo nome, sabe? O deus Apolo, ele não tem o equivalente. Eu não sei se o único, mas é um dos poucos, assim. Que legal. Slide. Slide. Principalmente essa questão, né, da cosmogonia, que era essa explicação mitológica a partir da vontade dos deuses, a vontade por conta de algum motivo, alguma história, né, algum nascimento de algum outro deus ou semideus, né, que vai gerar o comportamento, né, e o acontecimento. E a cosmologia foi tentar, principalmente começada pelo Tales, que foi o primeiro cosmólogo, para romper com isso, com o mito e tentar fazer uma explicação racional, né? Tentar fazer a partir do sem levar em conta a vontade de Deus, né? E a forma que ele conseguiu foi a arqué, né? O princípio de todas as coisas ser água, né? E foi importante, né? Para conseguir dar o start para os outros, né? Para os outros. Abriu a porta para os outros. Que pode passar, inclusive. E é por isso que se usa a expressão, por ter surgido especificamente ali na Grécia, Milagre grego, né? milagre grego, né? Outras civilizações não conseguiram essa ruptura, não proclamaram a independência do pensamento mitológico, entendeu? Isso aconteceu ali. Os naturalistas, eles também são chamados de filósofos da physis, porque physis significa natureza, e eles procuravam, e dentro dos naturalistas nós temos os monistas, que eles procuravam uma única arquê, ou seja, um único princípio fundamental de que teria criado todas as coisas. Por exemplo, com Tales, a arquê dele é a água, mas dentro dos monistas tem a escola jônica, que o Tales de Mileto está dentro dela, junto com o Anaximandro e o Anaxímenes, e cada um tem uma arquê diferente, um princípio que eles consideram que com ele surgiu tudo. Como, por exemplo, o Anaximandro, ele tem como arquê o apeiron, que a ideia que ele tem ele vai contra, ele discorda do Tales de Mileto, que ele pensa assim, que não poderia um elemento limitado como a água, a terra, fogo, ter criado todas as coisas, ser o princípio de tudo. Então ele diz que o apeiron, que significa indeterminado em grego, ele surgiu, já existia antes até do universo ser criado, e desse apeiron, dessa coisa indeterminada, foram criadas todas as outras coisas. Então todas as outras coisas partem do princípio do apeiron. E é muito legal porque essa ideia do apeiron, sob certo aspecto, ele evoca pela primeira vez a nossa capacidade de observar o objeto, né? Então ele diz assim, a nossa razão identifica que tem, só que a gente não consegue saber o que é. Né? Então, assim, é uma coisa que vai voltar muitas vezes, né? Não tem capacidade de medir, né? Tipo, de conhecer, né? Sim. Por exemplo, diz, é tal coisa. Não, tal coisa não é. O que é, eu não consigo chegar lá, mas... Né? Saber que tu não sabe o que é tal coisa. E esses mesmos o Tales, Anaximandro, o Anaximandro foi discípulo do Tales, né? E teve essa questão assim de discordar e propor uma outra teoria, né? Que é o que moveu a essa vida política e a filosofia, né? Para conseguir ter outras teorias e outras visões, né? O discípulo do Anaximandro, né? Anaxímenes, propôs um ar infinito, no caso, né? Uma coisa um pouco diferente, né? Mas que acaba tentando, né, dar uma explicação para uma questão que o ar estaria presente em tudo, né, pela observação deles, e que não teria como medir, né, não tem como medir essa parte do ar que deve ter sido, né, um pedaço dele, né, não tem como. E do ar também vão derivar as outras coisas, né, tipo os outros elementos, por assim dizer, tipo, por condensação, esse ar infinito ele vai virar terra e água, e depois ele vai virar fogo por rarefação. Então os outros elementos, por assim dizer, meio que derivam dele. Então é até interessante analisar que esse cara é o discípulo do Tales, então é quase como uma evolução, né? Eu acho interessante. E aí vocês falaram dos monistas, né?
Tem mais algum monista ou é só a escola jônica? Tem o Heráclito. E por que monistas? Porque eles acreditam em uma só arqué. Então, eles apontavam, tu vê que as discordâncias, elas vêm como se fosse assim, elas vêm em gênero e grau, mas elas não vêm em número, né? E a sacada de que eu podia mexer no número também, ela demora a acontecer, né? Sim. Então tudo é água. Não é água, determinado. Não é o Precisa ar, ser, não é o fogo. E aí alguém diz assim, o que tem que ser um? É um outro passo, né? Sim. É uma outra especulação, né? Maluca, né? Também, como monista, tem o Heráclito de Éfeso. Ele diz que tudo é devir, ou seja, tudo é mudança. Ele tem até uma frase que diz que é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque a primeira vez, tu se banha uma primeira vez, quando se banha na segunda, nem a água é a mesma, nem o ar é o mesmo, e nem tu mesmo é o mesmo. E a arquê dele é o fogo. Ele também diz que a realidade é composta por... A guerra é a mãe de todas as coisas, e também que a realidade é composta pela guerra de opostos. Também tem os pitagóricos, eles também são monistas, eles acreditam que a arquê é um número, e o número para eles é uma ordem, e por causa disso, se o princípio é o número, então, e o número é a ordem, então tudo é ordem. E também eles acreditam na harmonia do universo, a harmonia matemática do universo. Eles olham para a natureza, né, sob certo aspecto, e identificam na natureza essa ordem. Então, diz assim, tem que ter uma ordem. Desassociar a ordem que eu estou vendo do que realmente existe, né? Então, eles vão... Sim. E o número para eles tinha existência, né? Sim. O número não era representação. Hoje a gente, sob certo aspecto, pensa no número mais como uma construção mental que a gente projeta nas coisas, né? Eles pensavam no número com existência, ontologicamente existindo, né? E também, mesmo que seja chamado de pitagóricos, muitos dos documentos escritos que são ditos que foram feitos por Pitágoras, muitos não são feitos por Pitágoras. Aliás, tem até uma discussão sobre se Pitágoras realmente existiu, ou se ele existiu, e aí existiu, morreu, e aí continuaram colocando o nome dele, os estudos que outros fizeram sobre o nome deles, porque seguia aquela ideia do número como arquê. E uma das coisas que levanta esse questionamento é que a produção intelectual do Pitágoras, ela se estende por um período maior do que o tempo médio de vida nessa época. Sim. Né? Porque o tempo médio de vida, a expectativa de vida nessa época era 40 e poucos anos, né? Ninguém até 80, 90. E daqui a pouco o pensamento de Pitágoras está registrado ao longo de 100 anos. O cara não é um cara só. Sim. Ou ele era muito ninja, assim, né? Tipo, uma coisa errada, né? E aí quando dá esse tilt, sempre tem alguém para levantar outra hipótese. Né? Cara, acho que esse maluco nem existiu, né? Então pode ser só uma seita, uma organização, muito próximo da questão do orfismo, óbvio. Sim. Né? Tanto que os pitagóricos eles tinham a questão dos iniciados, né? Então tinha... Esses caras todos, até o Aristóteles, lá na frente, vou antecipar, ele tinha uma parada assim, tem uma filosofia para a rua e tem uma filosofia para nós, aqui dentro. Sim. Né? Isso aí é uma parada meio órfica, assim. Tipo... E até porque o Pitágoras próprio diz assim, que a morte seria uma libertação, né? E aí tu falar assim pros caras, até pra uma pessoa atualmente, assim, às vezes que não tem uma outra religião, tu falar que uma morte é uma libertação ali, aí tu parte por esse ponto. Né? É da alma ali, né? A alma imortal, né? Aí tu pensa, da onde que veio, né? Não veio da pública, né? Não veio da religião pública, né? Veio da parte órfica, né? E essa questão até para ver que a maioria desses filósofos tinha a questão órfica que o Xenófanes tinha criticado, né? A forma humana, colocar uma forma humana dentro de um deus, né? No caso. Sim. E aí Marqué também sendo monista da Terra, que ele ainda deu aquele passo, né? Imagina, tipo, dizer que nesse mundo é Arqué, né? Da Terra. Na outra pode ser outra, né? Tipo, os caras vê o céu lá, só uns pontinhos, né? Brilhando lá as estrelas, e os caras pensam, pô, será que deve ter um outro mundo, né? Imagina. Essa crítica dele é atual demais, né? Porque a gente tenta ler o universo, o próprio Big Bang que caiu agora enquanto teoria, né? Porque a gente faz o que o Xenófanes está criticando. Porque a gente olha para o universo e diz, lá vai ser azul, se eu estou certo. Mas eu estou considerando que lá valem as mesmas leis da física daqui. O Xenófanes, sob certo aspecto, antecipou, cara, é a Terra, as regras, o Arqué é a Terra, aqui, lá. Lá eu não sei. Fora desse mundo aqui, o jogo pode ser completamente, as regras da física podem ser completamente opostas em outro lugar. Então eu querer olhar e decifrar o universo inteiro,
a partir da minha fisicazinha daqui, é um problema. Cara, isso é outra discussão, mas não deixa de ser cosmologia. Não deixa de ser cosmologia. E aí o que acontece? O tempo passa, o pensamento avança, a ciência avança, e no final das contas a gente não consegue deixar esses infelizes para trás, porque eles voltam, né? Eles Sim. voltam. Os questionamentos deles voltam. Ah, isso aqui tá fugindo muito. Não tá fugindo. Não Sempre tá. tem alguma coisa ali Não tem, relacionada. Sempre tem algum idiota lá que pensou Só aquilo ali. muda quem é. Só muda o cara lá, querendo ou não, né? E ainda teve uma outra corrente, né? A corrente eleática dos monistas que pensou assim, não deve ser um elemento em si, né? Deve ser um estado, o ser, no caso, né? Pensar assim, não é água nem fogo, né? É o ser, assim, ser e o não ser. Não existe o movimento, no caso, né? O Parmênides, principalmente, disputava com Heráclito, que dizia que tudo era movimento. Um dizia que é tudo movimento e o outro que não é movimento, né? Imagina, tipo... Movimento é no sentido de mudança, né? E o Parmênides queria uma fixidez, né? Queria algo parado, uma verdade parada. Um ser, ele queria uma certeza do ser, né? Alguma coisa tem que existir. Se nada existir, putz, tudo muda, ferrou, né? Então, assim, ele queria se agarrar a alguma coisa, né? Sim. Inclusive, se tudo muda, daqui a pouco até a própria regra do universo vai mudar. Então, tudo Já muda, não vai liga. virar... Tudo muda, de que Não não vai mudar pra mudar nada mais. muda. É. E nesse contexto, uma perspectiva lógica, o Heráclito perdeu a briga, né? Sim. Parmênides, ele queria, tipo, ele definiu o ser em dois, né? O ser ou é e o não ser não é. Ou seja, ele não acredita, por exemplo, na reencarnação da alma imortal. Se tu não existia antes, tu nasceu. Tu só passou a existir quando tu nasceu. Tu não existia antes igual para os outros que tinham toda a relação com a religião órfica. Tipo, Na verdade, aí tem a tal da aporia eleática, né? Qual é a aporia, a discussão? Nascer, nessa perspectiva, não poderia significar passar do não ser para a existência. Assim como morrer não poderia ser passar da existência para a não existência. Sim, porque não poderia haver esse movimento, né? Esse movimento significaria o quê? Mudança. Sim. Então não tem essa mudança. E aí, imagina, tu tem que dizer que não há movimento, sendo que as coisas sempre se movimentam, no caso, pelo menos fisicamente, pelos sentidos, né? Pelo sentido dá pra ver que as coisas se movimentam. Aí o discípulo dele, o Zenão, teve que fazer em vez de tentar provar uma coisa muito difícil de provar, ele vai atacar quem argumenta, né? Atacar o argumento dos outros, tentar desmontar, dizendo que isso aqui tu tá por esse motivo e por esse motivo, não tem como pensar no teu argumento, não tem como pensar que ele pode refutar. Então, tentava ir pelo ataque, né? Partir pro ataque da refutar a refutação, né? E aí, se tu refuta a refutação, continua, né? Continua aquela tua tese. Para Parmênides, o movimento era o quê? Ilusão dos sentidos. Ilusão dos sentidos. Muito bem. Esse olhar no vazio, procurando a pastinha para abrir, é isso que eu preciso de você sempre. Né? Cadê? Tá aqui, quando falou. Muito bom. Pode virar os slides. Pitagóricos já fomos, Xenófanes acabamos de falar, Eleatas, Mas só o Melissos de Samos, né? Melisso de Samos. Que tentou sistematizar, né? Essa ideia, né? Do ser, né? Que um colega de vocês chamou de melição. Não, melição, eu digo intimidade. Intimidade é tudo, né? Eu digo, inclusive, eu tenho uma filha que abriu uma fábrica de calçados, aí deu um tempinho, Melissa, eu digo, desculpa. Melição foi para arrebentar. E teve uma colega de vocês que disse assim, é possível banhar-se 2 vezes no mesmo rio, e ela bem séria, assim, uma fofura que é característica, disse assim, é impossível, por exemplo, me banhar 2 vezes no mesmo chuveiro. Eu digo, tá. Pô, o pensamento de Heráclito foi com outro nível. Atual sempre, né? Só atual sempre. Pode passar? Seguimos? Sim, Vamos lá. seguimos. Os pluralistas, eles, diferente dos bonistas, eles diziam que não existia só um princípio, existia mais de um. E, por exemplo, o Empédocles, ele disse que havia 4 elementos: ar, terra, água e fogo, que se manteve por muito tempo essa ideia. E também... Tanto que a gente ainda chama dos 4 elementos, né? Sim. Eu acho que foi mudar com o Lavoisier, quando ele... Tu já pegou pra mim, Lavoisier com 0. E ele também falava dos
que se todas as coisas são... Se a arquê de todas as coisas são esses 4 elementos, existem eflúvios e as coisas, os elementos, essa arquê se reconhece na outra, porque o semelhante atrai o semelhante. Então, por exemplo, eu sou composta desses 4 elementos, a mesa também é composta desses 4 elementos, os elementos que são iguais entre eu e a mesa, eles se atraem, porque o semelhante atrai o semelhante. Só pode conhecer a mesa porque em ti tem os mesmos 4 elementos que tem na mesa. E aí da mesa se depreendem como que se soltassem. Sim, né? como se fosse um fluxo ali, um um eflúvio. eflúvio, né? Se soltam esses 4 elementos que também estão em ti, e aí só por causa disso tu consegue conhecer a mesa. Então esse eflúvio tem a ver com conhecimento. Sim, e ele Conheço a mesa porque se desprendem, né? Saem da mesa coisas que chegam até mim. E aí, ele até tentou tirar um pouco da questão do nascer e morrer da aporia eleática, tentando pensar, não é um ser e não ser, uma transição de ser ou não ser, é só uma agregação ou uma desagregação dos elementos, né, desses 4 elementos, para tentar dizer que não é uma passagem de ser para não ser, é só uma mudança de estado desses 4 elementos, né? E aí ele vai se aproximar da luz dele, né? Não muda o status ontológico de ser e não ser, o que muda é o arranjo. E além disso, teve um outro filósofo, Anaxágoras, que tentou aprimorar ainda mais isso, assim, que tentar não pensar em 4 elementos fixos, né, mas tentar pensar em partículas pequenas, né, para pensar assim, não deve ser uma coisa grande, um fogo, né, tem que ser alguma coisa minúscula que se agregue, né, entre elas para formar tudo, né, que seriam as partículas homeomerias, né, umas sementes e partículas muito pequenas, né, que constituía tudo, né, a junção delas seria o uno, né. Aí já tem um salto, né, o que o Anaxágoras está dizendo é o seguinte, assim, o que compõe tudo é uma coisa que eu não posso ver. Eu não consigo enxergar. Eu vou dar o nome que eu quiser. Chamou de homeomerias, determinado, beleza. Mas eu digo assim, não é uma coisa que eu consigo enxergar a olho nu. Sim. Tá? Bom, quando ele dá esse salto, depois ele vai além e fala de características. E aí a refutação dessas características é o próximo passo. Essas homeomerias, o que a gente sabe delas, segundo o Anaxágoras? Que elas sempre existiram e que elas eram divididas ao infinito. Ó, tipo, elas eram muito pequenas e se tu vai dividindo uma coisa pequena, fica mais pequena, fica mais pequena, mais pequena, mais pequena, infinitamente, de acordo com ele. O que é uma das grandes diferenças com o átomo atual. Com a ideia do átomo, que é o próximo passo. Que é o passo que praticamente os caras já estavam pensando e a gente acredita ainda, né? Que ainda é os caras lá em... A gente usa, pelo menos. Pelo menos a gente... Química, vocês usam, né? Sim, na química Eu ali, menos. praticamente a nossa arqué atualmente é a tabela periódica, né? Querendo ou não. Então, Sim. os átomos ali... Quantos elementos tem? 118, eu acho. Mas vários arqués aí, né? E o átomo, ele sempre existiu e não era criado, ele era indestrutível e ele era imutável. Hoje a gente sabe que o átomo não é indestrutível, por causa que na bomba atômica, a fissão nuclear do átomo, que é ele destruir. Então, sim, tu dividiu o átomo, né? Que libera uma energia monstra, né? Sim. Então, isso caiu, mas considerando que isso foi antes de Cristo até, e até hoje a gente mantém a mesma ideia, mesmo mudando alguns aspectos, é muito... E os caras... papel sim, higiênico. e aí os caras... E até foi... E essa questão do átomo indestrutível veio até o Dalton, lá, 1600, 1700, lá, centenas, décadas de anos depois, e ninguém conseguiu refutar isso, né, do átomo em si ser indestrutível, né, só depois, né, com os outros modelos atômicos, né, mas querendo ou não, imagina, o cara lá, décadas e centenas de anos atrás, pensar, abstrair desse jeito, né. Inclusive o princípio de uma partícula mínima indestrutível até hoje tá meio presente, porque tudo bem, o átomo tu pode dividir ele em prótons, nêutrons, elétrons, só que daí tu pode dividir também ele em quarks, em fótons, então tipo, a gente está sempre procurando no átomo, estudando, alguma partícula mínima de alguma forma, né? A reprodução do modelo, né? Exatamente. A reprodução do modelo. A palavra átomo significa o quê? Não divisível, né. Exatamente. Tomo significa parte, né?
Não dá para partir, né? Desses tios aí, desses filósofos naturalistas, da física, os cosmólogos, acho que vocês fizeram um bom resumo. Muito nervosos, muito ruim, Bastante nervoso. mas agora não mais, né? Só no Sim. início, Bem né? legal. Sim. Tranquilo, né? Sim. E acho que de alguma forma é uma ferramenta pedagógica válida e relevante, interessante, porque ela te obriga a estudar mais um pouquinho, né? Sim. A pessoa com um pouquinho de noção diz assim, pô, vou revisar, porque total, eu tenho que gravar o podcast, né? Mas eu acho que é tranquilo, no final é para ser esse grande bate-papo entre vocês e entre vocês e o professor que estiver aqui. Acho que vai ser uma ferramenta interessante. Sim. Tá? Eu queria agradecer muito a participação e a dedicação de vocês. Deem tchau pro pai, pra mãe. Mãe, tchau. Pai, Tchau. né? E é isso aí. Beijo pra todo mundo. Valeu. 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 Valeu.